Olá, turma! Mais uma vez estamos nos encontrando aqui. Estamos na segunda aula do TLC. Estou com a voz um pouco assim de virose, né? Aquela voz meio rouca, meio pesada, um pouquinho de dificuldade, mas isso não vai impedir a nossa aula e eu quero pedir toda a sua atenção nesse momento. Preste bastante atenção, deixe o celular de lado, a gente sempre fala sobre isso. Hoje nós vamos para uma aula muito importante, tá? Não vou mentir para você, ela não é tão rápida, ela é uma aula assim bastante consistente, tem muito aprendizado, então fique muito ligado porque tudo que nós aprendemos aqui na nossa classe de TLC, né? Deixa eu até tirar aqui a nossa telinha para você ver melhor. Na classe de TLC, que é o treinamento de líder de célula, ela vai ter uma orientação prática para sua atuação como líder de célula. E mesmo você que ainda não é líder de célula, não tem problema nenhum. Isso serve para o seu dia a dia, isso serve para o seu trabalho, para o seu estudo, para a sua vida como um todo, mas também eu profetizo que você já é um líder de célula em potencial. Daqui a pouco você estará liderando uma célula, então é importante você pegar esses princípios aí para a sua vida, tá bom? Então vamos lá para a nossa segunda aula. Hoje eu quero falar com você a respeito do capítulo 2, elementos do código genético de uma célula. Bom, primeiro vamos tentar entender, eu vou tentar, já que é uma aula um pouco mais extensa, tem bastante conteúdo, eu vou tentar ser mais direta, né? Não demorar tanto em cada tópico, mas de uma forma que também não prejudique o nosso aprendizado, tá bom? Então vamos entender primeiro o que é o código genético de uma célula. Primeiro vamos entender o que é o código genético de uma forma geral. Bom, genoma é o código genético do ser humano, que é o conjunto de genes humanos no qual se pode obter todas as informações para o desenvolvimento do organismo humano, ou seja, o código genético, o genoma, na verdade, ele é esse código genético que tem todas as nossas informações, informação de cada ser humano. Hoje nós vamos aprender sobre o genoma, sobre o código genético de uma célula, ou seja, qual é a base, qual é o centro de uma célula, onde que tem todas as informações principais, onde que tem todos os elementos principais de uma célula que nós precisamos entender. Semelhante ao organismo humano, a célula que cuida da alimentação, da defesa, do equilíbrio, preservação e reprodução de todo o corpo. Ou seja, queridos, se as nossas células estão saudáveis, o nosso corpo está saudável. E não é diferente na Igreja de Cristo. Se as células, né, os grupos estão saudáveis, as células, os pequenos grupos estão saudáveis, então a igreja também estará saudável, porque as células elas fazem também, tem todo esse mecanismo de alimentação, de proteção, de defesa, de equilíbrio do corpo de Cristo, assim como as nossas células humanas também exercem esse mesmo papel em relação ao nosso corpo humano. Então vamos falar aqui agora do primeiro elemento, e aqui nós demoraremos um pouquinho mais falando desse primeiro elemento, porque de fato eu posso dizer para você que tudo começa com o líder. A base da célula, ela é estabelecida, claro, antes de tudo, ela é estabelecida, ela é direcionada pelo Espírito Santo, mas entenda que a figura do líder dentro de uma célula, ela é um fator preponderante, ela é essencial. Entenda isso por quê? Porque a frase que nós vamos iniciar aqui dizendo tudo começa com um líder. Sem um bom líder, a célula sofrerá e todos terão dificuldade de enxergar e alcançar o seu propósito. Ou seja, quando uma célula, eu lembro uma certa vez, nós estávamos numa reunião, eu quero compartilhar esse exemplo, que ele foi um exemplo bastante didático para mim, bastante educativo para mim. Não fui eu que fiz a pergunta, mas nós estávamos numa reunião no qual era uma espécie de seminário de célula, nós estávamos aprendendo sobre implantação de células na nossa igreja, muitos anos atrás, eu acho que eu não era nem líder de célula, eu já era líder, não lembro. Então eram passos básicos. E eu lembro que um líder de célula da nossa igreja, ele levantou a mão e falou assim, pastor, eu quero fazer uma pergunta. O pastor falou, sim, meu filho, pode fazer. Ele falou, olha, na minha célula só eu evangelizo, só eu cuido, só eu visito, só eu faço lanche, só eu convido para a célula, só eu organizo a célula, ninguém me ajuda, ninguém está disposto a nada, é uma dificuldade. Ele foi puxando o relatório lá negativo da célula dele. E ele disse assim, pastor, de quem é a culpa? Qual o problema da minha célula? E então o pastor respondeu para ele, olha, quem é o líder da célula? Ele perguntou, na verdade. E ele disse assim, sou eu. Ele falou, então a culpa provavelmente é sua. Ele falou, como assim minha? E aí o pastor explicou por quê. Porque tudo começa com o líder. Geralmente, quando o líder ele é um líder centralizador, ele vai fazer tudo. E às vezes ele vai até colocar a culpa nos demais membros, falando assim, fulano não me ajuda, ninguém quer me ajudar, ninguém tem compromisso na minha célula. Talvez isso até seja verdade. Mas
o líder, né? Quando ele é um líder que está ali cheio do Espírito Santo, que ele tem visão de Deus, ele vai conseguir envolver aquelas pessoas, ele vai conseguir dividir tarefas, ele vai conseguir mobilizar a sua equipe, ele vai... E se mesmo que ele não consiga, ele vai começar com oração, ele vai começar intercedendo, o Espírito Santo vai convencer o coração daquelas pessoas. Gente, não tem jeito de uma célula dar errado. Quando o líder está cheio da visão e da presença de Deus na sua vida. Tem uma frase do nosso líder, o pastor Josué, que ele diz assim: não tem terra ruim, terra fraca, né? Lugar ruim ou terra ruim. Ele diz: existe líder fraco. Por que ele fala isso? Porque ele está nos ensinando o quê? Se nós, como líderes, fomos pessoas cheias de Deus, ainda que essa equipe que está hoje não nos auxilie como nós gostaríamos, o Senhor vai encaminhar, né? Nós vamos orar ao Senhor da Seara, Ele nos enviará pessoas que vão nos auxiliar. Ou seja, não tem como dar errado. Quando nós, líderes, estamos cheios do Espírito de Deus, estamos cheios da visão de Deus, vai dar certo, não tem jeito, vai dar certo. Vai ter dificuldade? Vai, mas você vai superar todas elas. Então, não poderia começar a nossa aula sem dar esse exemplo precioso para você, porque isso me fez refletir na minha vida como líder também, né? Que tipo de líder eu tenho sido? E quando eu olho para uma célula decadente, uma célula que está morrendo, observe a vida do líder como está, porque geralmente o líder, ele também está dessa mesma forma, ele também está decadente, ele também está morrendo, ele também às vezes já não tem uma comunhão com Deus, ele também às vezes virou aquele líder reclamão, aquele líder murmurador. Então observe, você percebe que de fato tudo começa com o líder. Não estou dizendo para você que culpa de todos os males é do líder, não, estou dizendo para você que o líder faz muita diferença, tá? Precisamos entender algumas coisas sobre a liderança, vamos lá? Primeiro, a ausência de liderança. Muitas igrejas elas enfrentam problemas de formação de líderes, isso se dá por vários motivos. E eu quero compartilhar com você agora os principais motivos. Esse problema, queridos, ele não é só numa igreja A, B ou C. Isso acontece assim em boa parte das igrejas. Você observa que em muitas igrejas, na maioria das igrejas, existe um número até grande de pessoas, mas poucas pessoas que estão dispostas de fato a serem pessoas que vão colocar a mão no arado e falar assim: não, eu estou aqui para somar forças. Geralmente nós temos pessoas que estão ali com uma visão de consumidores do reino. Elas não estão ali com uma visão de liderança. E o que pode estar barrando, né, essas pessoas, que pode estar atrapalhando essas pessoas de serem bons líderes, né, de servir ao Senhor de todo o seu coração? Tá? Algumas atitudes, alguns motivos podem estar contribuindo para isso. E eu quero compartilhar isso com você nesse momento. Primeiro aqui que nós anotamos é a passividade. Existem pessoas que simplesmente elas não se envolvem porque elas não se envolvem. Porque elas são passivas, porque elas não querem compromisso, porque elas não querem ter trabalho, elas não querem ter dor de cabeça, elas não querem lidar com pessoas, elas não querem gastar esforços. E algumas pessoas simplesmente não se envolvem porque elas são passivas mesmo. Isso é muito negativo, é quase que uma preguiça de se envolver nas coisas de Deus. E eu quero dizer para você que essa pessoa tem um prejuízo muito grande porque ela está enterrando o seu talento. Outro motivo são as más experiências anteriores. Tem pessoas que às vezes elas chegam nas nossas igrejas e elas falam assim: não quero mais liderar a célula, porque eu já liderei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tinha muita pressão, eu era muito cobrada e é muito difícil lidar com pessoas, eu não concordava com isso ou aquilo. Isso também pode trazer ali uma carga que ela está trazendo com ela, e por esse motivo ela não quer liderar a célula. Para essas pessoas eu também quero dizer para você: não veja dessa forma, porque, sabe, Deus ele tem sempre um novo para nós. E fazer isso é simplesmente nos eximir do trabalho do reino de Deus. Pense comigo se Jesus tivesse essa atitude: não vou morrer pelas pessoas porque elas me rejeitaram, porque elas me humilharam, porque elas não querem meu sacrifício. Mas Jesus ia fazer isso, será? Jesus não. Jesus olhou para nós apesar dos nossos erros. A Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro, ou seja, primeiro Ele nos amou, mesmo quando nós ainda não o amávamos, mesmo quando nós não merecíamos e não merecemos, diga-se de passagem. Ou seja, queridos, você não está servindo a Deus porque você tem boas experiências anteriores. Não, você está servindo a Deus porque você entende que você foi chamado para cumprir um propósito. Algumas pessoas não estão dispostas a liderar porque elas têm outros compromissos, outros interesses. Às vezes elas estão muito envolvidas com outras coisas, elas não querem abdicar disso, elas não querem abnegar isso, né? Elas têm outros interesses, elas têm outras prioridades. É aí que está, né? Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Outro exemplo aqui, falta de oportunidades. Aqui já é uma outra situação. Existem igrejas que as pessoas
A membresia da igreja não permite com que pessoas cheguem ali para liderar, para participar, né, de um ministério, para se envolver nas células. Ali é quase que um clube, uma igreja muito fechada, né? Isso também é negativo. Falta de sabedoria e tato de alguém que tentou lhes delegar autoridade é um outro motivo. Às vezes a pessoa ela falando assim, olha, você vai liderar, e ela vai ali meio que passando por cima de tudo e de todos. Ela não tem tato, ela não tem sensibilidade para falar, olha, você vai ser um líder maravilhoso, você vai ser um líder segundo o coração de Deus. Não, ela vai impondo, ela vai falando, olha, ele tem que liderar, deixa de ser frouxo e deixa de fazer isso, e sabe, começa ali a impor. E isso vai gerando na pessoa até um efeito contrário. Ela acaba fugindo, ela acaba, né, se escondendo. E um outro motivo aqui também, né, tem muitos outros que nós poderíamos falar, mas aqui são os principais que eu quero compartilhar com vocês hoje, é a falta de discipulado. Pessoas que não estão sendo tratadas, esse aqui eu acho que é um dos principais motivos, viu? Porque ele engloba todos os demais que nós falamos. Pessoas que não estão tratadas no seu interior, elas vão ter realmente dificuldade de liderar, porque elas não entenderam o seu propósito, o seu chamado, elas não entenderam o que é que elas estão fazendo na liderança de uma célula. Elas não amam, às vezes, o reino de Deus, porque elas não entenderam o que é isso. Então elas estão ali, né, boiando, elas chegaram de paraquedas, elas não estão sendo tratadas como elas deveriam, elas não estão sendo cuidadas, lapidadas, elas não estão amadurecendo na fé, e tudo isso vai ser consequência de uma pessoa que realmente não tem maturidade na sua fé. E eu quero prosseguir com você falando algumas atitudes erradas diante da possibilidade de liderar uma célula. Aqui nós falamos inicialmente para você alguns motivos pelo qual existe ausência de liderança em muitas igrejas, tá? Nossa igreja também enfrenta isso, esses desafios. Todas as igrejas, né, a maioria pelo menos, eu posso até dizer para você que eu imagino que todas mesmo, porque é algo que acontece nas igrejas, dificuldade mesmo das pessoas se envolverem. Mas nesse momento eu quero compartilhar com você, já, né, que nós temos que ter uma aula objetiva, quero passar para você aqui algumas atitudes erradas diante da possibilidade de liderar uma célula. Como assim? Né? As pessoas, quando alguém fala assim, olha, você vai liderar uma célula, né? Nós deveríamos receber isso como um privilégio, você não acha? Privilégio, que bênção! Eu vou poder liderar uma célula, eu posso falar de Jesus para as pessoas, eu vou envolver outras, eu vou treinar, eu vou ser um instrumento das mãos de Deus ainda mais afiado, que bênção! Mas será que é assim que todas as pessoas recebem esse tipo de desafio? Penso eu que não. Tá? Qual é algumas atitudes erradas de pessoas quando elas estão diante dessa possibilidade de liderar uma célula? Primeira coisa que elas pensam é, não sou capacitado para liderar. Isso daqui, eu acho que no ranking lidera, um ranking de desculpas para não liderar. Por quê? Porque elas acham que a capacitação vem delas. Eu não estou dizendo que cada um de nós não tem que fazer a nossa parte, né? Nós somos cooperadores de Cristo, eu sempre digo isso, então eu entendo sim que independente da graça de Deus que era derramada, que é o favor imerecido de Deus derramado sobre nós, ou seja, Deus nos abençoa, Deus dá crescimento para as nossas células, Deus nos multiplica, Deus derrama sua graça sobre nós. Isso é fato, isso é bíblico, eu não posso negar isso. Porém, eu preciso entender que para além de Deus me capacitar, eu preciso entender que eu também tenho que fazer a minha parte. Eu também tenho que procurar conhecer, estudar, orar, me edificar, né? Ter comunhão com o corpo de Cristo, estar debaixo da minha liderança. Isso tudo é importante. Só que o outro extremo é quando a pessoa pensa assim, não, mas eu não consigo porque eu não me sinto capacitada. Eu quero te perguntar uma coisa, quando que você vai se sentir preparado para algo? Quando que eu vou me sentir preparado? Será que se eu pensasse assim, não me sinto preparada para pastorear, eu não me sinto preparada para liderar a célula, eu não me sinto preparada para ser mãe, eu não me sinto preparada para ser mãe, no entanto eu tenho 2 filhos, o que eu vou fazer com isso? Vou rejeitar meus filhos? Não, eu vou aprender a ser mãe, eu estou aprendendo a ser mãe. Da mesma forma você não precisa negar o chamado que a sua liderança está colocando, né? O propósito ali, olha, a visão da igreja é célula. Você vai liderar a célula, então abrace isso de todo o seu coração. O que você precisa fazer? Busque aprender. Busque se colocar disponível. Porque Deus, Ele vai se manifestar através dessa disponibilidade do seu coração. Ele vai te capacitar. Ele vai te instruir. Ele vai te ajudar. Legal? Um outro ponto aqui importante que nós observamos muito, as pessoas usarem essa desculpa, elas dizem assim, não, eu não estou disposto a liderar. Tá? Isso daqui, queridos, é um ato de desobediência diante das oportunidades que Deus tem nos dado. Você sabia que há um tempo atrás, bastante tempo atrás, assim, eu lembro que nós tínhamos um pastor, e o pastor às vezes em cima da hora ele ligava, ele falava assim, Tássia,
olha, você vai pregar hoje, né? Isso não é muito frequente, mas às vezes acontecia. Eu lembro que uma vez, essa história me marcou, eu falei assim, não, pastor, eu não vou pregar, porque como é que o senhor me liga em cima da hora? Eu não estudei a palavra, eu não me preparei, eu não tenho como fazer e tal lá. E depois que eu desliguei o telefone, Deus falou no meu coração, nunca mais rejeite um chamado meu, porque às vezes a gente olha o nosso líder nos chamando, a gente pensa que é o nosso líder, mas Deus se manifesta através das suas autoridades. Não rejeite mais. Quando alguém te chamar, você não rejeita. Porque você não está negando a essa autoridade, você está negando a mim, você está se rebelando contra mim. E aquilo assim, queridos, isso foi uma experiência minha, né? Aquilo, eu fiquei sem jeito com Deus. E aí eu entrei em contato de novo, falei, não, pastor, eu vou levar a mensagem, não, tudo bem, tudo certo. E desde esse dia ficou essa lição para mim. Então, às vezes, as pessoas, o seu líder está falando para você e você está falando assim, eu não estou disposto a liderar. Não é meu tempo, não está na hora, não tenho tempo para isso, eu não estou capaz, eu não tive treinamento. E a pessoa vai puxando um monte de desculpa, mas sabe, no fundo, a tradução de tudo isso é uma palavra só. Rebeldia, rebelião. Rebelião, antes de tudo, contra Deus, não somente contra as suas autoridades. Se a sua liderança está colocando para você um desafio, seja aquele que abraça a visão. Pastor, eu não me sinto preparado, mas eu vou sim. Porque a força de Deus está comigo, porque a coragem de Deus está comigo e vai dar certo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem uma visão assim. Ela tem uma visão positiva das coisas, ela não tem uma visão negativa. Uma outra desculpa que as pessoas usam muito é, meu dom é outro. Ah, não. Gente, eu não tenho dom de liderar a célula não, viu? Mas entenda uma coisa, discipular pessoas. O centro, você aprendeu conosco aqui, nas nossas aulas de escola, que o coração da célula é o MDA, que é o discipulado. Então, liderar a célula, na verdade, é você ser o pastor da sua célula, você garantir o discipulado, existem muitas atribuições, mas o centro disso é o discipulado. E deixa eu te perguntar uma coisa, discipular é para algumas pessoas ou é para todas? Quando nós vemos Jesus ali fazendo ir de fazer discípulos de todas as nações, ele está fazendo, olha, só uma categoria de pessoas vai discipular, outras não. Não, ele está falando isso é para todos. Então, isso é algo, biblicamente, para todos. Cuidar de pessoas é para todos. Liderar a célula é cuidar de pessoas. Liderar a célula é discipular pessoas. Isso não está relacionado a um dom específico. Está relacionado ao mandamento de Cristo que deve ser obedecido por cada cristão e ponto. E essas oportunidades você tem sim dentro de uma célula, tá bom? Então esse aqui são alguns pontos principais que eu acho muito interessante nós compartilharmos hoje com você. O bom líder, ele busca satisfazer as necessidades espirituais e físicas dos membros e convidados. Então agora nós vamos falar aqui algumas características do bom líder. A primeira aqui que nós vamos falar é que ele busca satisfazer as necessidades espirituais e físicas dos membros e convidados. Por quê? Porque antes de tudo ele é o pastor da célula, já vamos falar um pouco sobre isso. Mas quero comentar com você o quê? Porque esse líder, o que ele faz? Ele prepara a sua célula para fazer o quê? Visitas, aqueles que necessitam. Então, o líder ele é sensível às necessidades das pessoas que estão ali. Ele observa aquele que está meio frio, aquele que está ali, conversando na hora da célula, aquele que está indiferente, aquele que não se envolve. Termina a célula, ele rápido pega o celular, a Bíblia, se ele levou, e ele vai embora. Então fica para comunhão, mal lancha lá com o pessoal, não se relaciona, não participa dos cultos, O bom líder ele tem que observar isso. E o que ele tem que fazer diante disso? Nada? Não. O que ele tem que fazer? Ele tem que preparar a sua célula. Olha, uma coisa que ele não tem que fazer é fazer o cuidado da célula sozinho. Isso daí é um erro imenso. Porque você pode até olhar e parece espiritual. Ah, não, eu carrego a minha célula nas costas. Gente, isso é burrice. Porque você, como líder, tem que gerar outros líderes segundo a sua espécie. Então você vai fazer o que? Você vai mobilizar a sua célula para fazer o que? Visitas. Isso é algo que o líder tem que fazer. Visitas, aqueles que necessitam. Você viu alguém que se ausentou, gente, vamos visitar o João, vamos visitar o fulano de tal, porque ele se ausentou, não sei o que está acontecendo, vamos saber o que está acontecendo com ele, vamos lá orar por ele. Ao invés de falar mal, seja aquele líder que reúne a sua célula. Não faça isso sozinho, por favor. Reúna a sua célula uma hora antes, num dia da semana, no dia da reunião da sua célula que você está ali organizando. Não sei que momento vai ser esse, mas seja estratégico. Reúna os membros e vá fazer visitas. E vá verificar aqueles que estão necessitando. E passe uma mensagem. E ligue para a pessoa. O bom líder, ele proporciona comida ou todo tipo de ajuda. Aqui falando auxílio aos necessitados. Aqui
Não estou falando só de uma comida espiritual, porque ele também vai ser assim como um pastor para a igreja, aquele que é responsável por prover o alimento da igreja, o alimento espiritual, o líder de célula também. Mas aqui eu tô falando de ajuda mesmo, ajuda física, né? Ajuda natural. Você verifica que tem pessoas na sua célula que não estão, né, estão passando uma crise financeira, você é sua responsabilidade, líder de célula. Você é aquela pessoa que pensa assim, poxa, vamos fazer aqui na nossa célula, todo mês vamos fazer uma cesta básica, vamos abençoar a família de alguém que está precisando. Ou então falando não tem emprego, vamos procurar na igreja se alguém tem essa área, necessita de uma pessoa, porque às vezes tem pessoas querendo contratar e elas não sabem dentro das próprias igrejas quem é que está precisando de emprego. Então o líder é a pessoa articulada para isso, que vai ver quem está precisando de algo, que está ali com uma visão para ajudar as pessoas, tá? Isso é muito importante, isso é o coração do pastor, né? O bom líder, o líder, ele é o pastor da célula. Existem alguns pastores que não gostam dessa expressão. Uma vez eu vi uma pastora falar assim, esse negócio de ensinar que o líder é o pastor da célula, isso é um problema. Por quê? Porque na célula, aí eles começam a achar que eles são pastor da célula, eles começam a se levantar contra a liderança, eles aí ficam com o rei na barriga. Queridos, isso daqui, olha, vou lhe contar, isso aqui é um grande engano. Por quê? Tá certo que existem pessoas rebeldes, né? E aí você tem que realmente avaliar quem são os seus líderes de célula. Mas, de fato, eu não posso mentir para você, os líderes são sim os pastores da célula, porque eles são os responsáveis por desempenhar cuidado dentro da célula. Imagine se o pastor titular de uma igreja fosse responsável por cuidar de todas as pessoas queridas, estávamos fadados ao fracasso. É por isso que nós trabalhamos em equipe, é por isso que nós temos célula, é por isso que nós temos líderes de célula. Você, líder de célula que me assiste, é o pastor da sua célula. Você é aquele responsável por cuidar das ovelhas. Você visita, você aconselha, você ora pelas pessoas. Você sente falta quando alguém se ausenta. Você vê alguém doente, você ora por cura. Ah, não, vou chamar aqui o pastor para orar por cura. Querido, você pode orar por cura. Você pode orar por libertação. Tem gente oprimida na sua célula? Ore por libertação. Porque Deus vai operar, você é o pastor da sua célula. Isso não lhe torna alguém maior do que o seu líder, porque nós temos liderança, nós estamos submissos à nossa liderança. O pastor titular da igreja está ali dentro como o anjo da igreja, mas você é o pastor da sua célula. É como se você fosse o anjo da sua célula. Então você é responsável. Essa visão precisa entrar no nosso coração, senão nós seremos líderes que sempre vamos jogar para nossas autoridades a responsabilidade de tudo. Ah, deu errado, fulano se ausentou, pastor, por que você não foi visitar lá, fulano? A pergunta é, por que você, líder de célula, não foi visitar? Por que você, líder de célula, não foi aconselhar? Viu alguma coisa acontecendo de errado? Sente, converse, discipule, perceba a falta das pessoas, seja o pastor da sua célula. Conhecer as ovelhas. O líder, ele promove encontros extra-célula para procurar conhecer melhor cada um. Desculpe. Ele promove esses encontros para conhecer melhor cada pessoa. E aqui, que são esses encontros, queridos? São as nossas famosas comunhões. Então você, líder de célula, é aquela pessoa que vai organizar, vamos fazer um futebol de sabão, vamos fazer um lanche lá em casa, vamos fazer uma caminhada na praça, vamos, sei lá, jogar Uno, né? O pessoal da igreja gosta muito de jogar Uno. Vamos tomar banho de piscina, vamos fazer alguma coisa. Pra quê? Pra gente ficar gastando tempo? À toa não, pra gente se conhecer melhor, pra gente conviver, porque a gente discipula melhor, muito mais, nesses momentos, inclusive. Momentos informais como esse. É muito importante. Então você, líder, pelo menos uma vez na semana, marque uma comunhão. Faça algo com membresia, leve os convidados juntos. O líder, ele alimenta as ovelhas através do estudo da célula, que deve ser preparado com todo amor e dedicação. Chega disso, líder de célula, de pegar, olha só, nós temos um privilégio. Nós temos o privilégio na nossa igreja. Nós temos um estudo de célula fornecido toda semana, fresquinho, alinhado com a mensagem do culto de domingo. Nós temos a mensagem ali abençoada no culto de domingo. Esse estudo de célula ele é preparado, ele é entregue para os líderes, né, no próprio domingo, porque as nossas células na nossa igreja são na segunda, então nós temos pouco tempo. Mas isso não significa que você não vai se preparar para dar mensagem. Olha que bênção que nós temos. Nós já recebemos a mensagem mastigada aos domingos, porque nós já ouvimos ela já está no nosso coração. Nós já recebemos ela impressa, escrita. E o que nós temos que fazer agora? A gente está com a faca e o queijo na mão. Somente um líder preguiçoso para não entender que precisa o quê? Estudar, aprofundar, meditar. Vai lá, pega o marca-texto, marca os pontos principais para você não ser aquele líder que fica lendo a mensagem. Não.
tá ali, marcou os pontos principais, estudou, você tá falando, você tá lançando a semente ali, bate o olho na mensagem, viu a marcação, volta, continua falando, você não precisa ficar lendo a sua mensagem, tá? Então, seja uma pessoa que se prepare com todo amor e toda dedicação. Ore, jejue. Segunda-feira na nossa igreja é o nosso dia oficial de jejum, é o nosso dia oficial de oração, cobertura espiritual sobre as nossas células. Então você não está ausente disso, você precisa estar na mesma visão, tá? Outro ponto aqui importantíssimo para os líderes, ele é aqueles que protegem as ovelhas. Olha só, perceba que todas as características do líder são as mesmas do pastor de uma igreja. Porém, trazendo para grupos menores. O pastor ele tem essa função em relação à igreja como um todo e o líder tem essa função em relação ao seu grupo pequeno, tá? O pastor ele é responsável por proteger até os ensinos que entram na igreja. Não é qualquer pessoa que prega, não é qualquer pessoa que ensina qualquer coisa, porque existem heresias. O pastor ele protege o rebanho das heresias, ele protege o rebanho dos falsos ensinos. O líder de célula não é diferente. Na igreja em célula, cada 10 membros em média estão sob os cuidados e orientação de um líder e do auxiliar. Essa é uma estratégia de proteção. Então você vê alguém estranho, alguém diferente, alguém frio, você líder, liga o seu sinalzinho de alerta e começa, não, o que nós vamos fazer? Eu vou conversar com essa pessoa, vou visitá-la, vou orar, vamos levar a equipe juntos, vamos envolvê-lo nas comunhões, mas não vamos perder ninguém, porque o Senhor me confiou esse rebanho. Essa é a visão de um verdadeiro líder de célula. E eu espero que você esteja permitindo com que Deus estabeleça essa visão no seu coração. Agora vamos passar aqui por um outro ponto importante. Disse para você que essa aula é um pouco extensa, não tem jeito, mas ela é maravilhosa, porque ela traz muitos ensinos para nós. Requisitos, olha o que eu estou falando para você com a minha voz, a minha garganta um pouco comprometida. Então você de repente está até assistindo essa aula numa velocidade aumentada, você está gastando menos tempo, mas preste atenção. Requisitos do líder de célula, tá? Alguns requisitos importantes para esse líder de célula. Vamos lá? Vida espiritual exemplar. Não tem como nós sermos líderes de célula que ensinam algo que nós não estamos vivendo. Você precisa ser fiel no seu TSD. O que é o TSD, pastor? É o tempo a sós com Deus. Você precisa ser uma pessoa submissa. Não seja um líder rebelde, você vai gerar pessoas rebeldes também. Seja uma pessoa submissa, uma pessoa ensinável, uma pessoa que tem um coração ensinável, sabe? As pessoas chegam ali e elas falam e você ouve, você presta atenção. Não quer dizer que você acolhe tudo, porque tem coisas que não devem ser acolhidas, mas você tem o seu coração ensinável. Você, pera lá, será que realmente é isso mesmo? Será que realmente eu estou agindo dessa forma? Você vai se autoanalisar. Seja uma pessoa quebrantada. Quantas vezes, né, nós vemos assim líderes que por serem líderes, eles às vezes já não estão ali com o seu coração aberto para receber o novo de Deus. Eles já não estão quebrantados, às vezes eles já estão mecânicos, eles já estão automáticos. Não, querido, não importa quanto tempo passe, quanto tempo você seja líder, quanto tempo de fé você tenha, seja uma pessoa quebrantada, sabe? Na hora da adoração, do louvor, se quebrante, não quero saber se vão achar que eu tô chorando por qualquer motivo. Tem gente que não se derrama diante de Deus, que tá pensando assim, não, eu sou líder, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu tô em pecado? Vão pensar que eu tô, sei lá. A pessoa começa a pensar um monte de coisa, não me interessa o que as pessoas vão pensar. Interessa o que Deus pensa a meu respeito. Então, seja um líder quebrantado, seja um líder sensível, se deixe ministrar, né? Seja cheio do Espírito Santo. Essas características, queridos, são de pessoas cheias do Espírito Santo. Seja uma pessoa que tem um bom testemunho. Líderes, às vezes, não avançam na sua célula porque ele comprou briga com a vizinhança inteira. Ninguém vai para a célula dele porque ele é antipático, porque ninguém gosta dele. Pelo amor de Deus, o que é isso? Um líder sem testemunho é um líder fracassado. Mas você não é um líder sem testemunho. Você está construindo um bom testemunho. Você dá bom dia para as pessoas, você cumprimenta, você trata bem, você sofre o dano muitas vezes, né? Mas você tinha o direito de ir lá e rebater, você fala, não vou rebater, não vou sofrer o dano, porque eu estou olhando o futuro, eu estou olhando essa alma, essa pessoa, ela não conhece Cristo, mas ela vai conhecer um dia, e eu quero ser um bom testemunho para ela. Então seja uma pessoa que tem uma vida espiritual exemplar. Esse é o primeiro requisito de um líder de célula. Segundo, seja uma pessoa que tem uma vida familiar sólida. O que significa isso? Ande em amor no seu lar. Ganhe a sua família para Jesus, governe bem a sua casa, tenha uma vida santa e exemplar. Sabe qual é o local mais difícil de nós sermos pessoas de Deus? É dentro da nossa família. Porque aqui, queridos, nas quatro paredes, né, só quem está convivendo conosco é que realmente nos conhece. É aqui que às vezes a pessoa ela quer sair quebrando tudo, ela quer chamar palavrão, ela quer tratar mal, ela quer ser grosseira, ignorante, e ela esquece que ela
né, está deixando de plantar na sua família, ela dificilmente vai ganhar na sua família desse jeito, porque ela não está tendo um bom testemunho dentro da sua casa. Muito mais do que ter um testemunho fora, você precisa começar a ter um testemunho dentro do seu lar. Seja uma pessoa que governe bem a sua casa, se você é autoridade, se você é pai e mãe, né? Se você é filho, seja um filho submisso dos seus pais. Ah, mas eles não servem a Deus, não interessa. Você precisa obedecê-los, você precisa ser submisso, você precisa amá-los e respeitá-los, independente da profissão de fé deles, porque eles são autoridade sobre a sua vida. Tenha uma vida santa e exemplar. Sabe aquele filho que fala, mãe, deixa eu ajudar a senhora a lavar a louça? Mãe, deixa eu ajudar a senhora a varrer a casa? Você não precisando de alguma coisa? Gente, como que um filho desse não vai ganhar essa mãe para Jesus, esse pai para Jesus? É claro que vai. Agora, às vezes, nós observamos muitos jovens, né? Que eles vêm para Cristo e dentro de casa eles... Eu não sei se eu posso usar essa expressão, se você vai se ofender, mas eles viram cavalo do cão dentro de casa. Eles são bagunceiros, eles são desobedientes, eles são malcriados, eles são respondões, eles brigam com todo mundo. Como que uma pessoa dessa carrega Cristo em si? Como que um pai, uma mãe, os irmãos desses vai querer esse Cristo que eu não sei nem se essa pessoa tem na vida dela? Preste atenção, nós precisamos ter uma vida familiar sólida. Continuando, outro exemplo aqui, discípulo. Eu queria só voltar aqui e só dar um exemplo. Algo também que aconteceu comigo que pode servir de ensino para você. Vou tentar ser breve, tá? Inclusive, eu tô pausando esse vídeo diversas vezes, porque eu às vezes acabo tendo algumas crises de tosse. Então, se ficar alguns cortes, é porque eu tô pausando. Uma vez eu era líder de célula, e aí, puxa vida, eu tenho os meus irmãos e o meu irmão caçulo, Leno, a gente às vezes se estranhava muito, assim, diversas vezes. E eu lembro que eu fazia evangelismo no prédio onde nós, na casa, no apartamento onde nós morávamos, os meus pais, né? Meus pais não moravam conosco, mas era o apartamento deles, então eu fazia evangelismo no prédio, convidava o pessoal, convidava a vizinhança, né? E queria, assim, muito ganhar almas. E eu lembro que um dia eu tava em casa com meu irmão, eu tentava assim me controlar muito para não perder a paciência, mas enfim. E eu lembro que nesse dia a gente teve uma briga feia, né? Briga assim mesmo de se empurrar, de gritar, de jogar as coisas, aquela coisa barulhenta. E passado um tempo, nós, claro, fizemos as pazes, né? Como sempre. E eu lembro que um dia depois eu fui pegar o elevador, acho que um dia depois, não lembro bem ao certo, fui pegar o elevador, né? Toda com a minha carinha ali, né? De serva de Deus ali, com a cara ali, uma pessoa em paz, tranquila. Pego lá o elevador e eu lembro que o vizinho, nosso vizinho, da porta do lado do nosso apartamento, tava dentro do elevador e ele bateu assim no meu braço e ele falou assim, essa vizinha é braba, hein? Irmãos, assim, queridos, eu fiquei assim com tanta vergonha, que eu pensei assim, caramba, ele ouviu toda a confusão que teve lá em casa. Que testemunho eu estou desenvolvendo, que testemunho eu estou construindo. Então, isso para mim serviu, assim, foi algo muito vergonhoso. Mas serviu para eu pensar que a minha vida está sendo enxergada pelas pessoas. E que a depender de como eu me comporto, principalmente dentro da minha casa, vai ser algo assim muito poderoso para convencer o coração das pessoas, né, de que Cristo é o caminho, é verdade, a vida, porque de fato ele é, mas às vezes o nosso testemunho está prejudicado. Um outro ponto, discípulo. O líder de célula, ele precisa ser discípulo, ele precisa estar sendo discipulado e fazendo discípulos, isso é muito importante. Frequência. Isso aqui é um ponto muito importante também, porque às vezes eu vejo líderes de células ausentes. Isso é complicado demais, você tem que estar na visão, querido. Frequência, seja fiel na programação da sua igreja local. Mas a igreja não salva, é verdade, é Cristo que salva. Mas entenda que você faz parte de um corpo e que para que você esteja inserido verdadeiramente nesse corpo, você precisa estar dentro da visão desta igreja. Né? Se você não concorda com a visão desta igreja, então lhe pergunto o que é que você está fazendo aí. Agora, se você está se você faz parte dessa igreja, se você ama a sua igreja, então abrace a visão da sua liderança. E a programação que existe na igreja, ela é o cardápio espiritual que nós necessitamos. Não é à toa, não. Os dias que nós temos, por exemplo, na nossa igreja, nós temos segunda-feira células. Nós temos que estar nas células. Nossa, claro que nós temos que estar nas células. Quarta-feira nós temos a quarta da fé, no momento que eu estou gravando, essa é a nossa programação, pode ser que altere. Que é o nosso dia de edificação, de evangelismo, né? Ganharmos pessoas para Cristo, de aumentarmos o nível da nossa fé. Quinta-feira é o dia da família, não temos compromisso na igreja, é o dia para nós dedicarmos com a nossa casa, nós estimulamos isso, porque nós precisamos. Sexta-feira é a nossa escola de treinamento, que funciona toda sexta. Depois da sexta nós temos discipulado, depois da quarta nós também temos discipulado, tá? Sábado nós temos rede de jovens, domingo nós temos
intercalando rede de jovens com comunhão, que nós temos comunhões também, sábado sim, sábado não. E domingo nós temos o nosso culto da família, que todos participam, inclusive os jovens, é o culto da família. Então é para toda a igreja estar presente, tá? Olha só, se nós estamos ausentes dessa programação, nós estamos em prejuízo, déficit na nossa fé. Por quê? Porque é o cardápio espiritual preparado para nós. Se eu não estou no discipulado, se eu não estou na célula, se eu não estou no culto, se eu estou num, não estou no outro. Então, isso vai comprometer de alguma forma, sim, principalmente a minha atuação como líder, porque as pessoas serão parecidas comigo. Se eu como líder sou ausente, as pessoas também serão ausentes. Isso é perigoso. Bom administrador. O líder de uma célula, ele é bom administrador, ou seja, ele é dizimista, ofertante, e ele usa bem o seu tempo, os seus dons, descanso e etc. Ele é bom administrador, assim, no termo lato da palavra, ou seja, geral. Ele é uma pessoa, né, que dizima, é uma pessoa que oferta, é uma pessoa que organiza bem o seu tempo. Puxa vida, a pessoa líder de célula gastando horas e horas no Instagram, horas e horas jogando conversa fora no WhatsApp, horas e horas no Facebook. Não tem cabimento. Ele é uma pessoa que administra bem o seu tempo, que ele entende que o seu tempo é precioso. Ele tem tempo para convidar, ele tem tempo para estudar, ele tem tempo para visitar as pessoas juntamente com a sua célula, ele tem reunião de organização da sua célula, que bênção. Ele é um líder que participa da programação da sua igreja, tá? E por último, quero encerrar dizendo que esse líder, o último requisito aqui tão importante é que ele precisa ter o coração de pastor, ou seja, ele não está ali por obrigação, por imposição, ele não está aí somente por causa de uma responsabilidade, ele não está de uma forma automática, ele não está batendo cartão de ponto para estar ali automaticamente, né? Só cumprindo uma meta que alguém deu para ele, não. Ele está ali porque ele ama, ele cuida e ele ama as pessoas que Deus entregou a ele. Amém? Ele é um verdadeiro pastor. E nesse momento eu quero tratar agora, você viu que demorou, olha aqui, 36 minutos só falando do primeiro elemento. E agora nós vamos passar um pouquinho mais rápido para o segundo e os outros demais elementos. É porque realmente o primeiro elemento, ele é mais importante, que é o líder da célula. Então, foque a sua atenção nisso e seja um líder segundo o coração de Deus, tá? Agora vamos lá para o segundo elemento. O segundo elemento importante que muitas pessoas desprezam, né? É o bom local. Então vamos lá. Um bom local. Geralmente, né, as nossas células acontecem em casas, pois são ambientes mais propícios para uma comunhão. Um ambiente institucional pode não ser tão agradável para isso, mas também pode ser uma solução se não tem uma casa. Mas eu aconselho você a realizar a sua célula numa casa, que é um ambiente informal, um ambiente acolhedor. O local ele deve ter uma boa iluminação, ele deve ter uma boa distribuição dos assentos, organização, limpeza, né? Também no banheiro. Ventilação em forma de círculo para que todos se vejam. Os animais postos em outro cômodo da casa. Aqui são algumas orientações assim, que você pensa assim, poxa, será que tem necessidade de ter? Tem, pior que tem, sabe? Olha só, uma casa que você entra, às vezes aquela má iluminação gera uma atmosfera pesada numa casa, né? Uma boa iluminação, a casa não precisa ser, mas tem que ser uma casa chique, não. É qualquer lugar, né? Mesmo que não seja grande, uma mobília, qualquer mobília. Eu estou falando para você não é de qualidade de objetos dentro de uma casa, de beleza, de aparência, não. Estou falando para você de uma organização harmônica dentro da sua célula. Então, olha lá, uma boa iluminação. Você distribuir os assentos em círculo para que todos possam se ver, para que fique um ambiente informal mesmo, né? Se ficar aquelas cadeiras uma atrás da outra, fica aquele ambiente mesmo assim, mais de aquela coisa mais formal, mais parecido com os nossos cultos, né? Um local ventilado, se não tem ventilação, põe lá um ventiladorzinho, é legal. Limpeza é um outro ponto importante. A pessoa você convida, a sua casa tá uma bagunça, tudo desorganizado, banheiro sujo, não. Se preocupe, você é anfitrião da casa, organiza a sua casa, varra, arrume as cadeiras, não faça isso em cima da hora, faça isso com antecedência. Quando os convidados chegam, quando os membros chegam, já tá tudo organizado, tá? E um outro detalhe aqui, né, os animais, de preferência, se os animais, principalmente se eles são animais que podem ser agressivos, que podem atacar, ou mesmo que não sejam, tem pessoas que elas têm medo, elas têm receio, eu aconselharia você, mesmo que não sejam animais agressivos, a colocá-los só no momento da célula, gente, é uma hora só. Só no momento da célula, deixe seus bichinhos, né, de repente no outro cômodo, num localzinho próprio para eles, porque às vezes pode ter algum acidente na célula, mas tem pessoas também que elas têm, às vezes já tiveram algum trauma, né, elas ficam ali com medo de algum animal, tá? É uma orientação.
Se a célula ficar grande demais, isso não será um problema, porque em nome de Jesus ela logo vai se multiplicar. Mas evite que ela se assemelhe a um culto ou uma reunião, pois a estratégia celular deve ser de um ambiente informal que facilite o compartilhamento. Legal? Então fique atento a esse segundo elemento. Terceiro elemento, uma boa atmosfera. Deve ter uma atmosfera de alegria, amor e fé. As pessoas devem se sentir em casa, bem acolhidas, bem recebidas. Não devem ser ignoradas ou excluídas, principalmente no pós-célula. Então imagine você que quando alguém chega na sua célula, qual é a atmosfera que essa pessoa vai receber? Uma atmosfera de alegria, de fé. É isso aí mesmo. Então presta atenção. Tem pessoas que chegam na célula, o líder ainda está, ou o membro, o anfitrião ainda está ali ajeitando. Não, já tem que estar tudo organizado. Já falei isso sobre um bom local. Agora, nesse momento de atmosfera, quando as pessoas chegam na sua célula, tem alguém para recepcioná-las? Deixa alguém lá na porta. Oi, seja bem-vindo, querida, querido. Sente aqui, você é nosso convidado especial e estamos muito felizes com a sua presença. Então, você passa uma atmosfera de alegria, de amor, de fé, tá? Nada de ficar contando derrota, de ficar, tá muito difícil. Essa Covid, Jesus tá matando muita gente. Não, é o momento de você lançar a fé, tá? Fé. É isso que nós precisamos fazer. As pessoas elas devem se sentir em casa, então elas têm que ser bem acolhidas, bem recebidas. Elas não podem ser ignoradas, principalmente no pós-célula, porque o que muitas vezes nós observamos? Sabemos, cada igreja tem uma estrutura de célula diferente, mas na nossa igreja, geralmente, a estrutura é que nós encerramos a célula com lanche, tá? Tem células que às vezes é diferente essa ordem. Enfim. E aí quando chega nesse momento do lanche, que é a comunhão da célula, né, é muito comum nós vermos às vezes os membros se fechando e excluindo os convidados. Então tem gente que tá ali a primeira vez, coitada, né? Toda ali, meio deslocada, meio tentando se achegar. E aí, nessa hora, as pessoas que estão ali, os membros, ao invés de sentarem perto dos convidados e inseri-los, elas acabam fechando uma panelinha. Não faça isso, por favor. Pegue, né, esse momento da comunhão, do pós-célula e mire alguém. Poxa, essa pessoa tá aqui a primeira vez, é minha convidada. Ou então é convidada falando, deixa eu sentar, deixa eu perguntar como é que ela tá, deixa eu interagir com ela. Depois eu converso com os irmãos, eu vejo ele todo dia, mas eu quero focar aqui nos nossos convidados, eu quero inseri-los, eu quero acolhê-los bem. Essa é a visão que nós precisamos ter. Quarto elemento, tá passando rápido agora, né? Quarto elemento, louvor e adoração. Quando louvamos, levamos as pessoas para mais próximo de Deus. Louvor ajuda a criar um ambiente para a unção do Espírito Santo. Nas nossas células, geralmente nós iniciamos a célula, né? Tem abertura, que é o início, a oração, temos a apresentação dos convidados, geralmente, tá? E em seguida nós vamos ali para o louvor e adoração. Às vezes tem célula que faz logo a dinâmica no início, temos que fazer depois da palavra. E aí nós vamos para o momento do louvor e adoração. Nesse momento do louvor e adoração, queridos, é o momento de nós criarmos aquele ambiente, né? Que vai fazer, assim, um ambiente propício para a ação do Espírito Santo. Quando eu era líder de célula, eu usava a seguinte estratégia. Nesse momento inicial da célula de louvor, geralmente nós tínhamos ali, eu escolhia 3 louvores, eu colocava na televisão que tinha letra para a pessoa poder acompanhar. E eu escolhia louvores animados, né, que trazia essa atmosfera de fé, de alegria, de celebração. Porém, quando depois da mensagem que era ministrada, né, compartilhada a mensagem ali, depois da mensagem eu falava, gente, vamos orar, né? Sempre tem uma chamada depois da mensagem para oração, isso é importante. Vamos orar. E o que eu fazia? Eu colocava aí sim um louvor mais lento, um louvor de ministração, e aí nessa hora nós íamos orando pelas pessoas, fazíamos apelo para quem quer aceitar Jesus, quem quer se reconciliar, e isso é muito importante, né? A adoração, ela traz mesmo essa atmosfera espiritual para a nossa célula. Louvor, ele provê uma base para o compartilhamento da palavra. Então você pode colocar às vezes um louvor lento antes da palavra que você vai compartilhar. Escolha e organize os louvores de acordo com o tema e com antecedência. Não caia nesse erro de fulano, que louvor a gente vai... Puxa um louvor aí, fulano. Puxa um louvor aí, outro fulano. Não, seja uma pessoa que organiza. Por isso que você tem a reunião da sua célula, não é? Então organize os louvores com antecedência, já sabe o tema da sua célula, já sabe os louvores, né? Já sabe quem vai puxar, se vai ser na TV, se vai ser no radinho, se vai ser no celular, se vai ter letra, se não vai ter. Geralmente aconselhamos, né, que foi a que eu dei aqui para você de exemplo, 3 louvores, de preferência ritmados e não muito longos ou difíceis. Detalhe, gente, escolham louvores conhecidos, tá? Não escolham louvores pensando em você, porque eu tenho os meus gostos pessoais de louvores que não pode ser o gosto do outro. Escolha louvor pensando no seu convidado que está ali. Então,
Na minha célula, geralmente eu escolhia louvores assim mais conhecidos, mais ritmados, louvores que tinham uma coreografia que dava pra gente fazer com a nossa célula, pra direita, para a esquerda, na minha frente, por todo lado. Então a gente fazia as coreografias, olha gente, a coreografia é assim, vamos lá. A gente repassava, então, para entrosar as pessoas na célula. Louvores que não sejam muito longos, né? Pra você pegar um louvor diante do trono de 15 minutos, você ficar lá. Para você pode ser maravilhoso, mas pense no seu convidado, ele às vezes não tem hábito de oração, né? Isso, ele vai ficar ali deslocado, não sabe nem o que fazer, não sabe nem orar. Então, precisamos ter esses cuidados. Um outro conselho aqui é o uso de televisões e caixinhas. Poxa, nós temos a tecnologia, use ela em seu favor. Na internet, na minha célula eu usava televisão, e na época que eu era líder de célula, muitos anos atrás, já tinha na internet muitos louvores com letras, não é diferente hoje. Então você põe na sua televisão os louvores com letras, ninguém fica perdido, sabe? É muito legal. Ou então, se não tem, imprime as letras, põe uma caixinha de som, cada qual dentro das suas possibilidades. Providencie letras, já falei, dê preferência aos cânticos lentos após o compartilhamento da mensagem ou no momento da oração e do apelo. Eu fazia isso na minha célula, como eu disse pra você. Nesse momento eu colocava um cântico lento. E aí nós íamos com um momento de oração, de ministração. E o Espírito Santo ministrava muito o coração das pessoas. Isso é muito legal, tá? Quinto elemento aqui, já quase encerrando a nossa aula, tá? Porque quase encerrando, porque nós vamos até o sétimo elemento, tá? Mas não tem muita coisa, Jesus amado. Vamos lá. Quinto elemento, compartilhamento da palavra. Esse é o momento mais especial da célula e deve ser tratado como tal. É o momento de permitir que Deus fale com as pessoas e que os seus valores sejam mudados através das perguntas e discussões. Então preste atenção nesse momento. Então vamos aqui para esse quinto elemento, tá? Esse é o momento de compartilhamento da palavra. É o momento mais especial da célula, sem dúvida, deve ser tratado como tal. É o momento de permitir que Deus fale com as pessoas e que os seus valores sejam mudados através das perguntas e discussões. Quem vai compartilhar o estudo deve se preparar bem, organizar o material, revisá-lo e principalmente se colocar na dependência do Espírito Santo. Não seja uma pessoa desequilibrada, seja uma pessoa que estuda a palavra e se prepara espiritualmente e ora, intercede. Ou, às vezes, tem pessoas que só oram, intercedem, e elas não se dedicam a estudar, porque elas acham que isso daqui vai comprometer a ação do Espírito Santo. Besteira. Não vai não, você precisa ser um líder completo. Você tanto estuda, se prepara, quanto também se prepara espiritualmente, orando, intercedendo, tendo comunhão com o Espírito Santo, tá? E aqui é muito importante você entender que através dessa mensagem de célula, o momento principal, por quê? Porque é o momento em que a vida das pessoas vai estar diretamente, né, sendo impactada por uma mensagem de Deus. Então é muito legal porque através de perguntas as pessoas se participam. Desculpa, gente. Elas participam. Bom, elas participam e elas, através dessas perguntas, né, discussões, elas vão se envolvendo mais no assunto e aprendendo mais. É muito bom nós usarmos dinâmicas apropriadas, pois facilitam a transmissão da mensagem. Geralmente as nossas mensagens de célula, que nós já fornecemos aos nossos líderes, já vem uma dinâmica lá pronta. E geralmente nossa dinâmica tem tudo a ver com a mensagem, então isso daí fixa melhor. A mensagem de célula não é uma pregação, tá? Esse aqui é um ponto importantíssimo, mas uma breve reflexão interativa, com a participação de todos em clima descontraído e espiritual. Então, olha só que conceito legal, reflexão interativa. Você vai compartilhar uma breve mensagem, mas você vai compartilhar, ou seja, você é um facilitador, você está ali compartilhando, você está fazendo perguntas, você está perguntando o que eles acham, o que vocês já passaram por isso, você vai compartilhando essa mensagem, fazendo-os falar também, tá? Então, não é aquele clima formal, é um clima descontraído, é um clima informal, isso é célula, tá? Sem deixar de ser espiritual, é claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Você é um facilitador e não um preletor. Então não vá para ali com aquela visão, né, de alguém que está ali para ser um preletor. Você é um facilitador. Você compartilha, você fala e deixa os outros falarem. Todos devem ter a chance de compartilhar, mas não podem ser coagidos a isso. Não direcione a pergunta a alguém, mas coloque-a de uma forma geral. Olha só. De repente você está falando ali sobre um tema específico, você fala assim, e aí fulano, né? Ou então, e aí gente, aconteceu isso alguma vez com vocês? Alguém quer falar? Deixem aberto. Ou então, se você direcionar para alguém, direcione de uma forma, né, que não deixa a pessoa ali, coitada, pressionada. Tipo assim, aí fulano, você já passou por isso, você gostaria de compartilhar? Dá a possibilidade de falar, não, mas eu prefiro não falar, né? De preferência, não direcione a pergunta para alguém, porque isso muitas vezes é constrangedor. Tá? Eu já vi pessoas, às vezes, fazerem perguntas, nem perguntas abrangentes, assim, às vezes perguntas diretas, né?
Quem foi Sansão? Aí pergunta pra pessoa. Já pensou um convidado que de repente não sabe quem foi Sansão? Ele vai se sentir muito constrangido. Então isso tem que ter muito cuidado com isso. Coloque sempre de uma forma geral. Se você direcionar, procure direcionar para os membros. Já tenha antes ali, né? Olha, eu vou te fazer uma perguntinha e tal. Já pesquisa para você responder, para estimular os outros a comentarem, tá? Muito cuidado. Traga sempre para a realidade prática. Não adianta as mensagens de célula a gente ficar aqui no mundo das teorias, né? Ficar, né, filosofando. Não, tem que trazer para a realidade prática. Olha, assim também está acontecendo na sua vida, assim também pode acontecer conosco. A nossa vida também passa por altos e baixos. E você pega aquilo que você tá, o tema da mensagem, você traz para a vivência, para a realidade prática das pessoas da sua célula. Os estudos devem ser breves, em torno de 20 minutos. Como eu disse para você, não é uma pregação, você não é preletor, você é um facilitador. Então, os estudos, eles devem ter essa duração de uns 20 minutos aproximadamente. Eles são breves mesmo, tá? E eles devem ser assim. Tente olhar o mínimo possível para o estudo. Procure marcar ou decorar os pontos-chave da mensagem. Ou seja, grife ali com marca-texto. Faça os seus comentários. Você está com o estudo na mão, você não precisa ficar lendo o estudo o tempo todo. Você bate o olho, volta, comenta, bate o olho. Se você estudou, você vai conseguir fazer isso. Se você não consegue, exercite um pouco mais. Você vai conseguir. Inicie a mensagem com a declaração positiva, cria uma atmosfera de expectativa, de fé e milagre. Já estamos praticamente encerrando, então você vai chegar assim, gente, hoje Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, hoje será uma bênção, as nossas células serão abençoadas. Deus vai realizar um milagre na nossa vida. Então você chega ali trazendo uma atmosfera de fé para aquele ambiente. Sexto e penúltimo elemento, acho que é isso, né? Isso. Visão e prática do purê de batatas. A visão do purê de batatas se trata de um estudo aprofundado de João 17, tá? Nós não vamos ler nesse momento, mas eu deixo esse dever de casa para você. A comparação ilustrativa é a de um purê onde as batatas são cozidas, descascadas, amassadas, misturadas e se transformam em uma deliciosa massa homogênea. Quem já fez purê de batata sabe como que é, né? Todo o processo. Você pega aquelas batatas que estavam separadas, duras, e agora você descasca, você, né, põe para ferver, você amassa, você junta elas todas, elas se tornam uma coisa só, um purê de batata. Essa visão, ela enfatiza a importância de toda a igreja ser um, para que isso seja um forte testemunho para as pessoas que nos rodeiam. Ou seja, gente, olha só, o sexto elemento importantíssimo de uma célula é que a célula viva o purê de batatas, a visão do purê de batatas. O que é a visão do purê de batatas? Essa visão em que todos são um só, em que não tem um interesse específico meu ou de outra pessoa, que um não passa por cima do outro, mas que todos se enxergam como família. Você é uma família espiritual com a sua igreja. Essa visão, ela faz com que o nosso testemunho seja mais forte, porque quando as pessoas olham para nós e elas veem unidade, elas veem Cristo em nós. Cristo, de fato, é visto na nossa vida, porque isso não é natural. Então, você ser um só, você caminhar junto, o seu líder coloca um desafio, você tá ali, abraça a visão, você não é um murmurador, você não é aquele que dificulta, que só põe dificuldade, você é aquele que fala, vamos juntos, vamos lá, estamos unidos, né? Quantas vezes, às vezes, a gente marcava a comunhão e sempre tinha aqueles que falavam assim, mas eu não gosto de futebol, mas eu não gosto de sei lá, qualquer coisa. E a pessoa fala, não vou pra comunhão. Essa pessoa tá fora da visão. Por quê? Porque a comunhão é estar juntos. Então, se eu não gosto de futebol, tudo bem, mas eu vou pelo todo, eu vou pela coletividade, porque é importante eu estar lá. Se eu não jogo futebol, eu tô na torcida. Se eu não tô na torcida, eu tô organizando. Eu tô, de alguma forma, inserido. Isso é visão. Isso é visão do purê de batatas estar unidos. Estar numa só visão. O resultado da prática dessa visão fez com que a igreja primitiva experimentasse um crescimento extraordinário. Depois leia esse texto em Atos 2,46, que ele vai mostrar que a igreja primitiva ela crescia dia após dia, Deus acrescentava, porque eles tinham essa visão muito clara de unidade. Eles estavam todo dia no partir do pão, na comunhão, nas orações, nas casas, no templo. Eles andavam juntos, eles eram uma só carne, eles andavam ali, sabe, unidos. Muitas maravilhas e sinais aconteciam na igreja primitiva, muitos eram salvos e havia ajuda aos necessitados. Isso tudo é fruto de uma igreja unida, tá? Que vive essa visão do purê de batatas. Inclusive, eu quero deixar para você aqui um dever de casa. Assista uma pregação do pastor Abe Uber, tá? Que o nome dela é A Visão do Purê de Batatas. Eu acho que é esse o nome. Pesquise no YouTube. Isso, assim, é maravilhoso. Vai trazer um ensino muito grande para você, tá? Então, faça isso agora, por favor, depois da nossa aula, se possível. Ou agende um tempo para você fazer, isso vai trazer enriquecimento para você. Sétimo elemento, um bom enxerto para 2 células. Aqui eu vou encerrar, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, gente, nós vamos encerrar
esse sétimo elemento aqui e nós vamos torná-lo o nosso terceiro capítulo, porque ele é um pouco longo. Ou seja, nosso terceiro capítulo vai ser esse sétimo elemento, tá? Eu vou só iniciar ele aqui e nessa parte de tratar diretamente da multiplicação das células vai ser o nosso terceiro capítulo, para que a gente não prolongue muito, tá? Então, o sétimo elemento é um bom enxerto para duas células, ou seja, multiplicação. O enxerto é um enchimento de qualidade para auxiliar. Para que a célula seja enxertada para multiplicação, deve haver preparo dos auxiliares. A célula é um ótimo meio de gerar discípulos que geram outros discípulos. Então, gente, a célula é o lugar de multiplicação, é o lugar de desenvolver o ministério, é o lugar de ganhar almas, é o lugar de discipular. A célula é uma bênção nas nossas vidas, tá? E aí, quando você está ali preparando outras pessoas, você já está sendo um líder visionário que enxerga a multiplicação. E eu quero deixar para você esse convite para a nossa próxima aula, capítulo 3. Nós iniciaremos falando diretamente a respeito de multiplicação, tá? Que é um sétimo elemento muito importante do código genético de uma célula, tá? Então vai ser a nossa aula aí quase que 2.1 ou 3, como você queira chamar, mas vai ser a nossa aula de continuação. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada por ter ficado até aqui e eu te espero na nossa próxima aula.